Boa tarde. Bem, hoje nós estamos celebrando o domingo de Pentecostes. E esse tema é um tema que me chama muita atenção, né? Eu sempre tive o desejo de entender o que era o Espírito Santo e qual era o poder de manifestação dele em minha vida, na vida das pessoas. A gente ouve-se muito falar, né? E às vezes a gente não compreende o tamanho poder que o Espírito Santo tem de transformar as nossas vidas. E por isso hoje eu escolhi falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, o que é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade. E o Deus onipotente, ele é o triunfo que se manifesta nas três pessoas da Santíssima Trindade: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a força que vem nos animar, a força que vem nos encorajar, a força que vem interceder em nosso favor. É o Espírito Santo quem permite o nosso contato com Deus. É o Espírito Santo que trabalha nessa nossa intimidade com Deus. E por isso a gente fala tanto dos dons espirituais. Hoje nós celebramos Pentecostes e, consequentemente, a gente vem falando de todos os dons espirituais que foram manifestados naquele tempo, naquele momento, naquelas pessoas que ali estavam e que manifestaram com tamanho poder. Então, quando a gente fala dos dons espirituais, nós falamos da fortaleza, nós falamos do temor de Deus, nós falamos da ciência, nós falamos da sabedoria, nós falamos da inteligência, nós falamos do conselho e nós falamos da piedade. E desses dons espirituais nascem os frutos do Espírito. Porque todos nós, movidos pelo Espírito Santo, manifestando em nós os dons espirituais, também buscamos sempre parecer com Cristo. E esse parecer cada dia mais com Cristo é o que nós falamos dos nossos frutos espirituais. Nós queremos deixar estar mais em nós a bondade, a fidelidade, o amor, a paciência, a alegria, o domínio próprio, a mansidão, a paz, que foram frutos manifestados em Cristo e em toda a sua caminhada aqui na terra. E mesmo não estando conosco, Cristo manifesta todos esses frutos. E por isso nós temos, ou nós queremos, ou nós desejamos sempre nos parecer com Cristo. Quando nós deixamos que os frutos do Espírito se manifestem em nós. Os frutos do Espírito é a nossa forma de ser. Os dons do Espírito é o nosso fazer. Porque os frutos do Espírito é gerado em nós, ele vem de nós, enquanto que o fazer, o dons do Espírito, que é o nosso fazer, eles são dados e recebidos do alto, procede e vem de Deus. Não dependem do nosso querer, mas dependem da manifestação de Deus em nós. Quando a gente fala que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente sabe disso porque em diversos versículos bíblicos a gente vê a confirmação disso. O Espírito Santo, ele fala em nós. O Espírito Santo, ele faz nos pensar.
O Espírito Santo, ele sente. O Espírito Santo, ele tem vontade própria. Para se manifestar em nós, não depende apenas da nossa vontade, mas é preciso que haja uma força do Espírito Santo que vai se mover em nós. Então, ele tem vontade própria. Ele sopra e vai onde quer. E o que o Espírito Santo faz em nós? O Espírito Santo, ele fala de Jesus Cristo, do fazer de Jesus Cristo. Ele convence a todos nós que nós somos pecadores e somos totalmente dependentes dessa intimidade com Deus. Ele nos transforma. Ele nos guia. Ele nos capacita. Mesmo quando nós achamos que nós não podemos, o Espírito Santo está agindo em nós e nos fazendo fazer ou ser algo que talvez a gente pense que a gente não poderia ser, que a gente não poderia fazer. E como que o poder do Espírito Santo se manifesta em nós, né? Na nossa fé. De saber, né, que como nós temos temor a Deus, em alguns momentos a gente precisa se afastar de algumas coisas. É a gente entender que o Espírito Santo, ele se manifesta em nós através das curas e milagres, das profecias, da palavra, do conselho, do entendimento. E às vezes a gente fala que tem dificuldade de saber se uma pessoa realmente está movida pelo Espírito Santo ou não. E o Espírito Santo nos deixa muitas evidências. É viver a palavra. A pessoa movida pelo Espírito Santo não vive na prática do pecado. Ele manifesta o arrependimento, ele confessa e ele abandona de fato o pecado, a fim de que ele possa alcançar o perdão de Deus. Uma pessoa movida pelo Espírito Santo, ele estuda, ele guarda e pratica a palavra de Deus. Ele vive uma vida em santidade. E viver uma vida em santidade, né? Os frutos do Espírito Santo, ele não tem nenhuma atitude de ambição ou desejo desregrado, desejo vicioso, porque quem é dominado pelo Espírito Santo não tem essas características. A pessoa movida e dominada pelo Espírito Santo gosta das coisas do alto, gosta das coisas de Deus e as faz por prazer sem esperar reconhecimento. Então, se você tem um ministério, se você tem um trabalho na igreja, nós somos instruídos a buscarmos o Espírito Santo, a buscarmos os dons do Espírito Santo e a buscarmos sempre sermos mais parecidos com Jesus Cristo. O Espírito Santo não nos deixa abalar, pois nada que nós fazemos é em vão. Então, que possa manifestar em nós os frutos do Espírito, porque eles falam do caráter de Cristo. E que possa manifestar em nós os dons do Espírito, porque eles falam do serviço do reino de Deus. Não são a mesma coisa, mas são dependentes uns dos outros. Os dons do Espírito e os frutos do Espírito manifestado em nós. Que Deus, em tua misericórdia,
em tua piedade com cada um de nós, possa nos permitir receber os dons do Espírito Santo e deixar transparecer em nós os frutos do Espírito. Que nós possamos a cada dia mais sermos parecidos com Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus.